Advogado constitucionalista, ouvido pela Itatiaia, avalia que primeiros votos não trazem surpresa e diz que condenação é iminente, mas critica processo e não acredita em reversão. Boa noite para você também, para o ouvinte ligado aqui no Jornal da Itatiaia à noite. Após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, o advogado e professor especialista em direito constitucional, Arthur Guerra, avalia que até o momento o rito processual não trouxe nenhuma surpresa. Não trouxe por quê, professor? Boa noite. Boa noite. Na realidade, a gente tem percebido que esse processo tem tramitado de uma maneira bem peculiar, uma maneira bem diferente. Primeiro que o próprio ministro Alexandre de Moraes, sendo o relator, ele é confundido com a própria vítima dentro de um processo dessa natureza, em outros procedimentos também dentro do Supremo Tribunal Federal. Segundo que diversos juízos de valor já foram feitos antes mesmo da decisão sair. Quero dizer, antes mesmo dos inícios dos votos que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Alexandre de Moraes já tinha se manifestado em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos daqueles que estão ali sendo julgados também. Só acredito que isso pode comprometer a lisura do processo e que no futuro, de repente, caso o ex-presidente seja condenado, essa condenação seja revertida e o processo cancelado? Veja bem, no atual contexto de composição do Supremo Tribunal Federal e da primeira turma que está julgando, é muito difícil que ocorra uma anulação desse julgamento, né? Primeiro que o Supremo Tribunal Federal é o órgão originário e também, ou seja, é onde começa o processo e também para onde iriam os recursos. Segundo, só para explicar uma questão um pouco mais técnica, são 5 ministros que vão julgar agora. Para que ocorra uma mudança ou um recurso sobre isso, serão necessários pelo menos 2 votos dos 5. Então, embora o processo esteja flagrantemente e duramente machucado, à luz da Constituição, do devido processo legal e de tantas outras garantias, a gente percebe que é complicado que isso lá na frente seja corrigido de alguma maneira. Agora, a doutora Arthur Guerra, o senhor acredita que o ex-presidente e os outros 7 réus realmente vão ser punidos, vão ser condenados? Bom, na realidade, acho que todo mundo já percebeu que o julgamento ali é aquilo que a gente chamaria quase que de cartas marcadas, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele já se posicionou várias vezes em desfavor de um dos réus, né? O principal Jair Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro já foi processado pelo outro que votou, que é o ministro Flávio Dino, por calúnia, à época que ele era governador do Maranhão. A própria composição da turma, não suspeitando, mas existe ali um passado que torna, no mínimo, suspeito a população, ainda que os posicionamentos técnicos fossem os mais fortes possíveis. Nós temos ali, por exemplo, o ministro Cristiano Zanin, que sabemos foi um forte aliado do próprio presidente Lula. Então, pelos posicionamentos, embora digam, né, embora o conhecimento do Supremo Tribunal Federal é que eles julguem tecnicamente, mas as declarações públicas que já foram feitas indicam fortemente que o resultado do julgamento já é uma barbada. O senhor acredita que, de repente, existe falta de provas ou existem provas contundentes? Não percebo provas ali concretas com a realização de atos golpistas, trama golpista ou qualquer coisa nesse sentido, né? Além do mais, as provas que existem denotam, por exemplo, dano ao patrimônio da União, né? É impossível se dizer isso se o sujeito, que é o principal acusado, não estava sequer no Brasil no dia 8 de janeiro, né? Então, derrubar um relógio, pintar uma estátua e etc. Isso daí não é um crime de golpe de Estado. Ouvimos na Itatiaia o advogado e professor especialista em direito constitucional, Arthur Guerra. Repórter Gustavo Cícero.